Amém. Boa noite a todos. Nós queremos saudar a todos com a graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto nessa noite, Igreja Batista Pioneira. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui juntos mais uma vez para adorarmos ao nome do nosso Senhor Jesus nessa noite. Se você estiver com a sua Bíblia aí agora, você pode abrir lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 21 ao 25, que diz assim: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Que você possa curvar a sua cabeça nessa noite para nós estarmos orando juntos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma noite aqui reunidos. Nós queremos te dar honra e glória nessa noite por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós nesses dias. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada dia. Que o Senhor possa estar agora entrando nos lares, que o Senhor possa estar agora transmitindo, Senhor, a Tua palavra através dessas vidas que aqui estão. Que o Senhor possa abençoar a palavra nessa noite transmitida, os louvores que aqui serão entoados. Que o Senhor vá ao encontro agora de cada vida, de cada alma que precisa da Sua palavra. Nós estamos aqui para te servir e para te dar honra nessa noite. Amém. Essa palavra de 1 Pedro, ela fala muito que Jesus ele é o nosso maior exemplo de vida, né? Nós, como cristãos, nós temos o nosso manual diário a seguir, que é a Bíblia, e Jesus ele é o nosso maior ensinador. Ele é quem nós devemos seguir. Nós devemos ser discípulos e seguir os seus exemplos. Lá em 1 Coríntios, o livro de 1 Coríntios, ele fala que, sendo escravos, quando chamados a servir, nós seremos livres. E mesmo sendo livres, quando nós somos chamados a servir, nós seremos escravos de Cristo. Certo? Então, que nós possamos refletir, que nós possamos buscar o conhecimento da palavra de Deus e o servir a cada dia, verdadeiramente como Cristo nos ensinou. A sua palavra fala que a sua vontade ela é boa para nós e que nós possamos seguir esse manual diário que é a Bíblia, que nós possamos seguir a sua palavra, principalmente nesses dias, né? Que nós venhamos buscar a Deus a cada dia e nos encher da sua glória e do seu poder em nossos lares, com a nossa família, com os nossos amigos, a nossa família espiritual principalmente, que nós possamos nos encher para assim passarmos para as outras pessoas aquilo que Cristo quer transmitir para cada um de nós através das nossas vidas, né? Que as nossas vidas sejam usadas para ser instrumento para outras pessoas. E nesses dias que muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra, muitas pessoas estão sozinhas em casa, ou até com suas famílias também, né? Nós precisamos nos encher dessa palavra ainda mais e usar as redes sociais, usar os meios que nós temos para levar a palavra de Deus, para falar a palavra de Deus para outras pessoas, para edificar outras vidas nesses dias. Amém? O Ministério de Louvor. Graça e paz, no nome do Senhor Jesus, que você se sinta aí abraçado por nós, Ministério de Louvor Vida Nova, nessa noite. Então vamos adorar ao Senhor. Pegue seu pai, seu filho, sua irmã, seu irmão, pegue seus familiares aí, sentem juntos aí no sofá. Vamos cantar junto conosco.
Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Cantem juntos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada? Será abençoada sua descendência, purificará a tua presença como um bom perfume. Teus filhos irão perfumar todas as nações. Cante: eu e a minha casa. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Senhor, muito obrigado pelas nossas famílias. Muito obrigado pelas pessoas que estão ao nosso lado, nas nossas casas. Muito obrigado pelos familiares, muito obrigado pelos filhos, pelos amigos, pelos sobrinhos e os primos, os tios e as tias. Senhor, que o Senhor esteja guardando e abençoando a todos e livrando desse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como essa música ela falou, né? Eu e a minha casa serviremos a Deus. Esse mês nós estamos celebrando o mês da família, né? Um mês muito importante que fala sobre a união, sobre a família. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, a Bíblia fala que a família ela é um propósito de Deus, né? Deus se agrada da família. Os olhos de Deus, o coração de Deus, ele se enche de alegria pela família. Quando dois se unem, tornam-se um só. E desse um só geram-se filhos, geram-se netos, tios, tias, geram-se toda uma geração que vai se passar adiante, né? Uma família toda, uma linhagem inteira.
Então, a família, ela é um bem precioso, né, para todos nós. E que nós possamos orar, que nós possamos agradecer a Deus todos os dias pela nossa família. Ou bem ou mal, a nossa família, ela é um instrumento de Deus. Ela é aquilo que nos edifica, que nos transforma como ser humano. Foi da onde nós nascemos, aonde Deus nos plantou para frutificarmos. Eu queria pedir para o Lucas, pode ser? Para o Lucas, para ele estar orando agora pelas famílias, né? Pelas famílias da nossa nação, as famílias do Brasil, as famílias da Igreja Batista Pioneira nessa noite e todas as famílias que estão nos assistindo. Certo? Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de poder entrarmos na Tua presença, estarmos juntos, mesmo distantes, mas para Te louvar e adorar o Teu santo nome. Nós clamamos a Ti agora pelas famílias, Senhor, pelas famílias da Igreja Batista Pioneira, pelas famílias também que estão nos assistindo, que estão nos visitando, Senhor, nesse culto. Que o Senhor esteja abençoando ricamente, Senhor, que o Senhor esteja guardando, trazendo de volta relacionamentos perdidos dentro da família, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo de volta aquela amizade que existia e que não existe mais. Que o Senhor esteja restaurando as famílias, Pai, do Brasil, Pai. Que o Senhor esteja realmente no centro da família, no centro de cada lar, de cada casa. Que o Senhor esteja com a Tua forte mão, abençoando a todos, guardando a todos, livrando, especialmente nesse momento, Senhor. Que as famílias possam ser restauradas, Pai. Nós vivemos em um momento em que o contexto familiar está sendo banalizado pouco a pouco, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor não deixe que isso aconteça, Pai. Que o Senhor restaure as famílias, que o Senhor reconcilie lares que precisam ser reconciliados. Que o Senhor esteja colocando Tua mão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar, né? Ministério de louvor. Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Todo dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Cante aí se você anseia Jesus, com a presença dele na sua casa. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar?
só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Aleluia. Amém. Nós cremos nesse Deus bondoso. Esse Deus bondoso, nesse Deus maravilhoso. Continue em espírito de adoração aí, na sua casa, no seu lar. Chame sua família, seus familiares, o culto está só começando. Vamos adorar e entrar na presença do Rei nesse momento. Cante assim. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Cante aí. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar.
Derruba muralhas, as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, dado amor de Deus. Amém. Amém. Eu queria avisar os irmãos, quem está assistindo agora, que aí na tela tem um QR Code. Não sei qual lado que está. Desse lado, né? QR Code. Está aí na tela. Os irmãos da igreja ou outras pessoas que sentirem vontade de estar ofertando, vocês podem estar ofertando através do QR Code, ou os irmãos também que não puderem ou não quiserem se deslocar até a igreja para entregar o seu dízimo, também pode estar entregando por aí, tá bom? E antes de entregar a palavra para o pregador da noite, eu queria deixar um texto rápido sobre família que se chama O Lar. O lar não é uma casa. Antes, é o lugar onde a família vive ligada pelo amor, respeito mútuo e confiança. Os lares muitas vezes prosperam em choupanas e naufragam em palácios. Um lar pode estabelecer-se em uma tenda, em uma casa alugada, em um modestíssimo cômodo. O lar é o refúgio da família contra as bestas selvagens da concupiscência, cobiça, dissensão, ódio, suspeita, desconfiança, egoísmo e incredulidade. O lar é o porto onde a alma pode ancorar e ficar segura, enquanto ao largo se excretam as ondas da opinião, rugem as tempestades da dúvida, paixão carnal, também de ansiedade. O lar é uma fortaleza, de cuja cidadela as forças armadas do amor, gentileza, bondade, verdade, virtude, castidade, domínio próprio, saem às conquistas do mundo. O lar é o santuário no qual a fé erige um altar de culto, reconhece a presença de Deus e se rendem, à vontade, os desejos e alvos da vida, ao Filho de Deus como Salvador e Senhor. O lar é a antecâmara do céu, quando aqueles que o constituem vivem ligados pelo amor, andam no temor de Deus, na fé de Jesus Cristo, e os seus frutos são provenientes do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe os nossos lares. Vou chamar o irmão Júnior nessa noite. Vamos orar pela palavra de Deus. Senhor, nós te entregamos agora, Pai, a vida do irmão Júnior. Que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, agora através dos lábios dele, transmitir a tua palavra. Que o Senhor possa estar agora o guiando. Que ele possa, Senhor, transmitir aquilo, Pai, que vem do alto. Aquilo que nós precisamos, a tua palavra que nós precisamos nos encher dessa noite. Derrama, Senhor Jesus, sobre ele as tuas bênçãos e a tua mão poderosa. E que a tua palavra chegue aos lares, chegue às nossas vidas e sirva para nos edificar. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus, a graça e a paz a todos os irmãos que acompanham conosco na sua casa. Nós queremos agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado, nos concedido, de podermos estar em sua presença, nesse momento, como igreja do Senhor, reunidos na presença do Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar com alguns irmãos que nos acompanham a palavra do Senhor. Palavra essa que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Palavra essa que tem o poder para mudar, para transformar as nossas vidas, para transformar as nossas famílias, né? Nós vivemos aí no mês da família, onde nós temos orado, buscado a direção do Senhor, onde nós temos aí, durante todo esse mês, nos derramado na presença de Deus, em prol das famílias. Não só a nossa, mas como todas as famílias do nosso país, do nosso estado, e também todas as famílias do mundo. As pessoas que estão vivendo também, assim como nós, os momentos difíceis, os momentos de crise, a crise que tem se alastrado em todo o mundo e tem, assim, deixado com que muitas famílias encontram-se em um estado de fragilidade, e nós precisamos do Senhor mais do que nunca, buscar o Senhor em tempos de crise, em tempos de angústia. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, a palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia, você que está nos acompanhando em casa. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Abra comigo aí, Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Em nome de Jesus. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo de número 24. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 24 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez, queridos, em casa mesmo, curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, Deus de infinita bondade e misericórdia, nesse momento nós te louvamos, nós glorificamos o nome do Senhor. Aqui, meu Deus, nesse momento já podemos louvar a Ti, já podemos aqui nesse momento entoar cânticos ao Senhor, e que o Senhor venha, meu Pai, falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor venha me usar nesse momento para, meu Deus, transmitir a palavra do Senhor aos corações de cada pessoa. Aquilo, meu Deus, que o Senhor já falou ao meu coração durante esses dias, que o Senhor possa, nesse momento, falar aos corações também dessas pessoas, dessas famílias que estão em casa agora, em nome de Jesus, sedentas pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus amados, nós vemos aqui nessa palavra dois fundamentos para uma família. O tema dessa mensagem, da mensagem de hoje é como se manter firme em tempo de crise. O que devemos fazer para manter a nossa família firme nos momentos de crise? Eu acabei de falar que nós estamos vivenciando um momento muito difícil, de crises, onde muitas pessoas elas têm sido acometidas, têm sido, a crise tem chegado de uma forma
terrível na vida de muitos de nós, e às vezes a gente já não sabe o que fazer, com tanta luta, com tanta dificuldade, com tantas aflições. E às vezes nós nos perguntamos, meu Deus, como vencer? O que fazer? Talvez você que está aí na sua casa, comigo, você também já tem feito essa pergunta. Meu Deus, o que fazer? E agora? Às vezes a gente parece que nós estamos em um beco sem saída. Às vezes a gente olha e não sabe mais o que fazer. A gente já buscou, a gente já orou, a gente já louvou ao Senhor, a gente já buscou a Deus ali nas madrugadas e parece que as coisas não vai, não anda. Então, o que fazer? Que decisão tomar? Como atravessar esse momento tão difícil, o qual nós estamos enfrentando, sem que nós percamos a nossa fé? Hebreus capítulo 11 diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, nós precisamos andar pela fé, ainda que nós não vejamos a solução ainda. Nós precisamos andar pela fé, ainda que os nossos olhos físicos, a gente não possa, no momento, ver a solução para aquilo que estamos enfrentando. Mas precisamos permanecer. A palavra do Senhor, ela nos incentiva a buscar ao Senhor, a nos entregar todos os dias na presença de Deus, a viver a palavra do Senhor, a confiar, a entregar nas mãos do Senhor a nossa vida, a entregar o nosso caminho. O Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, em momentos de crise, nós precisamos confiar, orar, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E nós vemos nesse texto que nós lemos, 2 tipos de alicerce. Um alicerce que é construído sobre a rocha e o segundo alicerce, que é construído sobre a areia. Nós vamos usar esse texto como base para 2 alicerces na família. Existem hoje famílias que estão sendo construídas com seus alicerces, com seu fundamento, na rocha. Como também existem famílias que estão com os seus alicerces sendo edificados sobre a areia. Então, o texto fala que nós precisamos lançar o nosso firme fundamento sobre a rocha, ou pelo menos as pessoas que têm o entendimento de colocar Cristo no centro da nossa vida, da sua vida. Versículo 24 do capítulo 7, a palavra do Senhor diz, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu quero ver com os irmãos algumas famílias que também bíblicas, famílias no passado, que tiveram algumas dificuldades, mas que venceram, mesmo passando por momentos difíceis, como nós estamos passando agora. Quando nós olhamos para a família, quando nós olhamos para uma família que passou uma crise muito grande, a primeira família que nós lembramos é a de Adão. Quando Adão, ele é gerado ali no Éden, é criado, é feito pelo próprio Deus. Então, Deus ele faz também uma mulher, uma esposa, uma mulher que fosse auxiliadora, que auxiliasse Adão nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Mas quando nós olhamos para a família de Adão, a crise surge também na família de Adão. Adão tem 2 filhos, um chamado Caim e outro Abel, e aí por causa do ódio, por causa do rancor, por causa da inveja, Caim, ele tira a vida do seu irmão. Então, uma família que enfrentou uma crise muito grande, a família de Adão. Quando nós olhamos também para a família de Jacó, nós vamos ver também sérios problemas de relacionamento entre seus filhos. José, ele era objeto de ciúme, porque era filho da velhice. O seu pai o amava muito ele. E por isso foi motivo de seus irmãos o odiar e até vender ele a uma caravana de ismaelitas. Outra família que também passou momentos de dificuldade. Outra família também que passou por uma crise foi a família de Abraão. Quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e diz para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Abraão segue a ordem de Deus e sai em busca dessa terra. Abraão tem um filho chamado Ismael, por não esperar na promessa de Deus. Ismael nasce. Havia uma promessa na vida de Abraão, que dele Deus ia fazer uma grande nação.
a esposa de Abraão, ela não espera ou não tem o discernimento de compreender o plano, o projeto de Deus para a família de Abraão e para a família de Sara. Então ela faz com que Abraão ele tome uma serva e tenha um filho com ele. E esse filho foi motivo de grande problema dentro dessa família, aonde a Sara, depois que tem o Isaac, ela tem que falar para o Abraão mandar o seu filho e a sua mãe embora. Então, outra família que teve um grande problema e uma grande dificuldade nas suas vidas. E quando nós lembramos de uma última família, a família de Ana, nós vamos ver também os problemas que Ana ela passa. Ana ela tem um marido chamado Elcana, e esse marido ela tinha um grande problema por ser estéril, e então, por isso, a sua rival, a esposa do seu marido também, ela a irritava. E por isso, Ana, ela vivia uma amargura muito grande. Então, Deus abençoou Ana, dando um filho para ela, que foi o Samuel. Então, todas essas famílias foram famílias que teve dificuldade. Mas todas elas venceram, porque confiaram no plano, no propósito do Senhor, foram fiel, não se entregaram, não se renderam. E nós, como família de Deus, precisamos também, assim como essas famílias, ser fiel a Deus, permanecer no caminho do Senhor. Então nós vamos ver um modelo de família no texto que nós lemos. A primeira família, que é a família firmada sobre a rocha. Versículo 24 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificado sobre a rocha. Agora eu quero que você olhe comigo o verso 24, o que que diz? Edificou a sua casa sobre a rocha. Ele nos fala sobre uma casa firmada sobre a rocha. Este é o nosso primeiro modelo de família, aquela que está firmada sobre a rocha. Mas o que simboliza a rocha? A rocha ela é símbolo de resistência, de durabilidade, de persistência, de firmeza, de instabilidade. O projeto de Deus para as nossas famílias é que tenham as qualidades da rocha. Ou seja, que elas tenham resistência e firmeza, e estabilidade e durabilidade. Mas isso só pode acontecer nas nossas famílias, se nós colocarmos elas no centro da vontade do Senhor Jesus. Se nós procurarmos como pai de família, como mães, você que está aí em casa nos acompanhando, se você colocar Jesus, se você colocar a Deus no centro da sua família e ter um firme fundamento edificado sobre a rocha que é Cristo, nós vamos vencer. Nós vamos vencer todas as crises que nós estamos passando. Para a nossa família ter as qualidades da rocha, nós precisamos firmá-las em Cristo. Nós precisamos firmar a nossa família em Cristo, que é a rocha. Colocar Jesus no centro das nossas decisões. Precisamos colocar Cristo, a solução dos nossos conflitos e a crise. Por que casamentos acabam? Famílias não duram? Por que não resistem? Por que não estão firmadas? Porque não estão firmadas sobre a rocha. Hoje nós podemos observar quanta destruição há, quantas famílias sofrendo, as pessoas estão morrendo, as famílias estão sendo destruídas, dilaceradas. E nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nós temos que levar Cristo para essas famílias. Nós precisamos, como igreja, abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos casamentos, abençoar nossas esposas, nossos maridos, os maridos das irmãs que estão aí. Nós precisamos colocar a nossa família no centro da vontade de Deus. Hoje as famílias estão sendo dilaceradas exatamente por isso, porque o firme fundamento das famílias não tem sido Cristo. Sabe, as pessoas têm sido egoístas, as pessoas têm abandonado os princípios da palavra de Deus, os princípios estabelecidos por Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, quando ele diz, cria o homem, e daí então ele diz, vocês vão frutificar, encher e multiplicar a terra. Sabe, obra, plano, objetivo de Deus para uma família, durabilidade, resistência. Nós não podemos deixar com que nossas famílias nos dias de hoje
elas sejam afetadas por aquilo que não convém, sabe, por aquilo que não edifica, por aquilo que não vem do Senhor. Encontramos mais uma informação importante nesta palavra. Mateus capítulo 7, 24, no verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Verso de número 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Ela foi exposta ao vento. Essa casa, esse modelo de família foi imposta, sabe, foi exposta às tempestades, às enchentes. A casa sobre a rocha, ela continua firme, mesmo com as enchentes, mesmo com as tempestades e mesmo com a dificuldade. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Família é um projeto de Deus, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de dificuldade, de angústia. A família que está edificada sobre o fundamento que é Cristo, ela não vai cair. Vai vir um rio, vai vir as enchentes, as tempestades, mas elas vão permanecer firmes na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver o segundo modelo, que é a família firmada sobre a areia. Versículo 26 do capítulo 7 de Mateus, diz assim: E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Lá na Itália, existe uma famosa torre chamada Torre de Pisa. Ela foi construída sobre um solo instável, sobre a areia, como areia. E por isso ela começou a ficar inclinada. Os engenheiros tiveram que reforçar as bases dessa torre para que ela não caísse. Moral da história: da mesma forma que essa torre é a vida daquelas famílias que estão edificadas sobre a areia. Há muitas famílias hoje em processo de ruína, assim como essa torre, na decadência, na falta de Jesus, na falta de Deus, sem caminhar na fé, sabe, sem colocar o Senhor no centro da sua vida. E por isso as famílias têm sido destruídas e têm sido devastadas pelas tempestades da vida, pelas dificuldades, porque não têm edificado suas vidas na rocha que é Cristo. Jesus, ele fala no verso 26, edificou a sua casa sobre a areia. A areia é símbolo de incerteza, é símbolo de inconstância. A areia é símbolo de instabilidade. Mas o que representa essa areia para a nossa família? A areia, meus amados, é a falta de Deus no coração, é a falta de perdão, é a ausência da comunhão, da oração, é a ausência da comunicação, é a ausência do diálogo, é a intolerância, é o ciúme, é o alcoolismo. São coisas que têm destruído as nossas famílias. Não permita que a sua família seja destruída. Firme ela na rocha, que é Cristo. Busque a presença de Deus. Confia no Senhor. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. E Ele tudo vai fazer por você. Eu gosto muito de uma família na Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1, que fala de uma família, a família de Elimeleque. Um homem que teve que sair da sua terra, do país, da terra de Judá, e teve que peregrinar nos campos de Moabe. Ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E esse homem, Elimeleque, quando ele sai dali com a sua esposa Noemi, com seus 2 filhos Malom e Quilion, e eles vão peregrinar no país de Moabe. Por quê? Porque havia uma grande fome em Israel. Então ele sai para aventurar. Mas acontece depois de um tempo que o Elimeleque, ele morre. Os seus filhos casam com mulheres moabitas. E daí então, um pouco mais na frente, também morrem os seus 2 filhos, o Malom e o Quilion. E agora a Noemi fica sozinha com as suas 2 noras. Uma é a Ruth e a outra é a Orfa. A Noemi chama as 2 filhas
as 2 noras, e manda elas voltarem. Vão para a casa dos pais de vocês. A Orfa ela volta. A Ruth se apega a Noemi. E elas voltam. E algo interessante é que a Ruth, ela diz algo bem interessante quando a sogra dela manda ela retornar para sua casa. Ela diz que a partir daquele momento, aonde a sua sogra fosse, ela iria. O seu Deus, o seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. E ela volta para Israel. Ela volta mais a sua sogra quando soube que Israel, Deus havia abençoado Israel novamente com pão, com chuva. E elas retornam. Uma mulher que deixa suas origens, sai do seu país de Moabe e vai para a terra de Israel, uma mulher estrangeira, com uma viúva, que talvez naquele momento não tinha muita coisa a oferecer. Nós sabemos o contexto do que era ser viúva naquele tempo. Ela ficava totalmente desamparada. Ou seja, uma família com uma perspectiva muito grande quando sai da sua terra para ir procurar uma vida melhor, uma vida mais instável. E acontece uma tragédia naquela família. A vida delas terminaram? Talvez muitos de nós pensamos, poxa, sim, acho que a vida delas terminaram. Mas o que é interessante é que se nós lermos todos os 4 capítulos do livro de Ruth, nós vamos ver as atitudes de Noemi para com Ruth e as atitudes de Ruth para com Noemi. Meus amados, elas retornam para o país de Israel. E quando elas chegam lá, a Ruth, uma mulher valorosa, a fama dela havia corrido em toda aquela região, e ela abandonou seus deuses, ela abandonou tudo para fazer a vontade de Deus. Um belo exemplo de uma mulher que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. E essa mulher que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, representa a família que não desiste da fé, que não desiste de Deus, que não desiste dos seus sonhos. Talvez você está aí hoje, até pensando em desistir. Talvez você está me ouvindo nessa noite. Talvez você já não tenha nem esperança. Mas Deus ele tem algo melhor para você, assim como teve para Ruth e assim como teve para Noemi. Depois de ter perdido seus maridos, depois de ter perdido a sua família, elas continuaram a viver na presença de Cristo, de Deus, o Deus de Israel. E sabe o que acontece com a Ruth? Ela casa-se com o Boaz. Ela tem um filho chamado Obed. E esse filho, ele é o bisavô do rei Davi. Sabe, aquilo que estava perdido, aquilo que não tinha mais esperança, Deus trouxe esperança novamente para Ruth. Mas o que aconteceu com a Orfa? Ela voltou, ela desistiu, ela beijou a sua sogra e voltou para a casa do seu pai. E nunca mais o nome dessa mulher foi falado em toda a Bíblia. Sabe por quê? Porque vencedor, meus amados, é aqueles que não desistem dos seus sonhos. É aquele que não desiste da sua família, da sua casa, do seu lar. É aquele que ora, é aquele que busca. Com dificuldades, amém. As dificuldades, elas nos colocam mais próximo de Deus. Precisamos entender isso. As dificuldades fazem parte da minha vida? Não, faz parte da nossa vida. Faz parte da trajetória de todo cristão. As crises, elas fazem parte da trajetória de todo cristão. As crises não é para nos derrotar. O deserto não é para nos destruir. O deserto é para nos fazer ficar mais pertinho de Deus. É buscar a face, a presença do Senhor. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Em nome de Jesus. Tenha ânimo, tenha fé, tenha força. Essa crise, essa luta, sabe, vai passar. Deus vai nos abençoar. Assim como abençoou a Ruth, assim como abençoou todo o seu povo, assim como abençoou as famílias do passado, a nossa família não é diferente. Deus também vai nos abençoar. Que Deus em Cristo, meus amados, nos abençoe grandemente e que essa palavra, ela possa estar guardada nos nossos corações e que possamos cada dia meditar na palavra do Senhor. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, Deus poderoso, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é quem nos abate, o Senhor é quem nos levanta. Nós cremos, ó Deus, na Tua presença, na Tua graça, na Tua misericórdia. Nós cremos, ó Deus, que não estamos sozinhos, porque o Senhor é conosco. O Senhor disse na Tua palavra: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês abandonados, eu vou mandar o Espírito Consolador. E é esse Espírito Santo que está conosco hoje, que está no mundo, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito Santo que está aqui atuando para que as nossas famílias, elas tenham um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te apresentamos as famílias da nossa cidade, apresentamos as famílias do nosso estado, apresentamos, ó Deus, as famílias do nosso país e apresentamos, ó Deus, as famílias do mundo. Vá de encontro a cada uma delas, Senhor. Aquelas que estão nos leitos de hospitais, aquelas que estão enfermas, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem vontade, meu Deus, de viver, tirando a sua própria vida, como um amigo meu hoje, Senhor, que tirou a própria vida, Senhor. Não permita que as famílias sejam destruídas e devastadas, mas que Teu Espírito Santo possa, meu Deus, nos ajudar em nossas fraquezas. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Digo amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Jesus.